Eu perdi, estava trabalhando, mas eu perdi tudo. Então o meu chefe um dia chegou para mim e falou assim, olha, nós vamos internar você, se quiser. Porque senão você vai perder tudo. Faz 15 dias que você não aparece na empresa. Faz 15 dias que você não aparece na empresa, entendeu? Aí eu peguei e falei, não, tudo bem. Aí puxa ali na porta, na firma lá. Foi 3 vezes, não deu coragem. Falei, puxa vida, meu. Aí cheguei em casa, me pedi uma oração e tal. Aí consegui vir para cá. E hoje, cara, eu sirvo de exemplo, entendeu? A minha família, minhas irmãs não sabem onde. Parece que eu coloco no pedestal, entendeu? Hoje eu tenho meu apartamento, construí minha vizinha, entendeu? Só que eu me vigio 24 horas, entendeu? Eu sei o lugar que eu posso e o lugar que eu não posso. Antes de eu vir com a Alex Alessandro da casa, eu fui tentar lá em alguns lugares e para mim eu achava que era bom assim, mas depois de conversando com a Letícia, eles vieram me falando, Zé, eu acho que esse lugarzinho aí não é muito bom. Então eu fui me apegando nisso aí, aí eu, inclusive até no carro eu falei, olha Alex, eu não estou quase mais saindo de novo, entendeu? Fico mais na minha casa sossegadinha, porque um deslize é fatal. Um deslize da gente é, para a gente acontecer o pior é 5 segundos. Então não tem como. Então a gente não fugir dessas. Então eu me vigio, sabe? Eu fico em casa, eu oro, eu penso, me apego em Deus, vou na igreja todos os dias, entendeu? E que nem a Letícia, aprendi com a Letícia, que ela conhecia, todo dia que você chegar, levanta de manhã, olha no espelho, fala, pô, eu tenho 2 braços, eu tenho 2 olhos para enxergar, pô, eu me sinto, eu sou bonito, pode não me achar bonito, mas eu me falo assim, bom, eu sou bonito, entendeu? Eu tenho que gostar de mim para depois gostar de alguém, né? Eu acho que, e aqui eu estou aprendendo muita coisa com a Letícia e com a Alex, eu aprendi muito devo muito nessa casa, cara. Não tem como falar que não devo. Se tudo que eu construí foi daqui, entendeu? Aprendi muita coisa aqui, mas muita coisa mesmo. Então hoje em dia eu vou levando, mas eu estou muito contente de vocês estarem cada vez que a gente vem aqui, tem mais, o pessoal está mais inteirado nas reuniões, inclusive, eu até falei que ia trazer uns cadernos, porque tinha uma coisa não trouxe. Inclusive a Letícia, na hora que chegou na faculdade, ela falou, você não trouxe os cadernos? Eu falei, Letícia, aconteceu assim, aconteceu assim, assado, mas pode ficar sossegado, depois a Letícia vai explicar melhor para você, e o Alex também. Mas eu estou aqui para assistir a reunião com vocês também, entendeu? Mas eu fico grato a cada um de vocês aqui, de ficar na reunião até o final da reunião, que eu prometi os cadernos, eu vou trazer. Mas eu gostaria que cada um de vocês viesse sempre na reunião, toda terça-feira, para vocês irem cada vez, agora eu vou me aperfeiçoar mais com ele, vou aprender a falar mais, a pessoa tem time para falar, tenho dificuldade para falar um pouco assim, mas tenho certeza que eu vou sair dessa ideia, né? Isso aí. Então assim, por que eu gosto, sabe, do Zé, principalmente quando vocês estão novos na reunião com a gente aqui, para mostrar, galera, pô, é possível, entendeu? Não tem essa. A única coisa que ele teve que fazer é ele olhar para o espelho e falar, velho, eu sou responsável pela minha vida, vou tocar marcha. Então, quer dizer, chegar a bater 20 anos de sobriedade não é para qualquer um. Só que a pessoa, ela tem que olhar para ela e falar, cara, eu consigo. É simples, velho. A gente precisa de uma vez por toda parar de achar que a gente depende dos outros. Parar de achar que o problema da nossa vida é os outros. Não é, velho. Porque dentro de casa, se eu tenho um problema com alguns familiares, aquilo ali é só um número. Lá fora eu também vou ter. Porque o tempo inteiro eu vou encontrar pessoas que não vão bater comigo, tá? Vão ter um tipo de comportamento diferente que o meu, vão ter um tipo de comunicação diferente com a minha. Então, muitas vezes, na sua grande parte, vai dar o quê? Conflitos. Então, toda vez eu vou jogar a culpa para alguém. Então, assim, é um cara que mora sozinho a vida inteira, ele tem os parentes, mas ele mora sozinho a vida inteira. Quer dizer, é mais difícil ainda, né? Porque se a hora que você entra dentro do seu quarto, você olha e fala, poxa, eu não tenho ninguém, velho. Eu não tenho um filho, eu não tenho uma mulher, sou eu por eu. É muito mais pesado do que vocês imaginam. Se vocês acham que com a família é difícil, cara, sozinho é pior ainda. Porque você não tem, basicamente, com quem se apoiar. Então, por exemplo, o José tem os irmãos. Só que os irmãos têm as suas famílias. Não dá para os caras ficar parando a vida deles para vir aqui fazer as coisas pelo José. Ô, vem cá, José, encosta aqui no meu ombrinho e chora. O que você está precisando? Não dá, gente. Então, quer dizer, o cara sozinho seguiu. Então, acho que esse daí é um recado mais para os novatos, a galera que já conhece o Zé.
Então o Zé realmente chegou aqui em 2004. Antigamente o tratamento era 7, 9 meses, então ele foi sair só em 2005. Então era 9, né? Aí, ó, 9. Então assim, foi sair só em 2005. Então hoje é só 3 meses, quer dizer, o tempo de vocês é mais precioso e mais valioso ainda, porque o tempo é mais curto. É isso que vocês têm que enxergar. Então, velho, se joga de coração, velho, para buscar entender você. Esquece o resto. Esquece mãe, esquece pai, esquece irmão, irmã. Toca o botãozinho do F, entendeu? Foca em você, velho. Eu vou mergulhar nesse tempo que eu estou aqui dentro de mim, para mim saber direito e melhor quem eu sou e saber as minhas fraquezas e as minhas fortalezas. Para lá fora eu saber andar de uma maneira mais reta. Para o quê? Para mim não ter que ficar dependendo dos outros, para mim não ter que ficar sendo guiado pelos outros. Então, quer dizer, pode às vezes parecer chato fazer isso aqui, só que isso, velho, vai te dar independência lá fora. Se você não fazer isso aqui dentro, desculpa, velho, seja bem-vindo ao efeito ping-pong. 3 meses aqui dentro, 3 meses lá fora, 3 meses aqui dentro, 3 meses lá fora. Já era. É muito mais fácil internar. A família não vai ficar segurando esse B.O. E tem a internação involuntária. Teta. Para que a família vai ficar sofrendo com você lá dentro? Aprontando, fazendo um monte de cagada. Infelizmente, dentro do lar, tem mais pessoas adoecidas. Só que o foco vai em quem? Em quem usa droga. Então, muito difícil vai ser um familiar seu olhar e falar: ô, desculpa aí, ô fulano, eu também erro igual você. Esquece, você não vai ouvir isso. Você vai ouvir ao contrário: ô, você é o ponto fraco, você é a ovelha negra da família, todos os problemas da família é por sua causa. Normalmente é isso que você ouve. Então, por isso que eu peço que você coloque amor nas minhas palavras, para você entender, velho. Está na sua mão o jogo. É você que é o técnico. É você que tem que saber colocar o atacante, o zagueiro e o meio de campo certo. Senão, você vai continuar internado. E é o que eu vou falar, hein, velho. Eu estou aqui desde 1996, cara. Estou cansado de ver nego sentar aí, ó, e só de férias, só passagem. O cara não enxergar que ele precisa mergulhar para dentro dele. Então, tem pessoas que estão aqui internadas há 10, 15 anos. Vai e volta, vai e volta. Ou não é no Gávea, vai para outra clínica, a família fica mandando para as clínicas. Mas o cara passa pelo menos 2 vezes no ano aqui. Então, preste muita atenção no que eu estou falando, velho. Eu tenho 27 anos aqui. Cara, assim, eu conheço o padrão. Eu estou há 33 anos como irmão do dependente de cocaína. Então, eu tenho um bom conhecimento e uma boa base para poder falar para vocês, que depende mesmo de vocês, infelizmente. Ou infelizmente não, é felizmente, porque é só de vocês. O infelizmente é quando você não enxerga que depende só de você, você acha que depende da família. Então, cara, a minha frase hoje é curto, eu e o Zé já vamos sair para a Letícia entrar, hoje é a aula dela, ele vai ser aluno, né? Então, assim, a minha frase é muito curta, velho. E que eu uso para mim. Minha vida, minha responsabilidade. Ponto. Botãozinho do F para a galera. Não estou nem aí. Eu preciso olhar para mim e entender que a responsabilidade é minha, da minha felicidade. Porque eu quero acordar todos os dias e determinar onde eu quero ir, o que eu quero fazer, como eu quero me sentir. Sou eu que quero fazer isso. Esse comando é eu que quero ter. Então, aos 40 anos eu entendi isso, depois do divórcio. Eu fui entender, velho, que eu também ficava igualzinho o meu irmão que é dependente químico. Na época dele de ativo, eu ficava a mesma coisa, os mesmos comportamentos, em querer colocar o quê? A culpa nos outros, em querer achar alguém para os meus resultados ruins. Só que com 40 anos eu fui descobrir isso, eu estou com 46 hoje, tá? Então assim, para os novatos também, eu sempre gosto de falar para eles aqui, ó, para todo mundo, você pode perguntar. Nós somos iguais, velho, não tem diferença. É só o tipo do doce que a gente chupou que é diferente. Eu fui no house cereja, vocês foram no house menta, que é mais ardido. Mas as dificuldades emocionais é todas iguais, beleza? Tem uma boa aula aí, a
Letícia tem uma boa aula, seja bem-vinda aí. E eu e o Zé agora vamos só sentar como aluno ali, ó, junto com o nosso assistente dele e curtir. Dá licença, gente. Fica mais um pouquinho você, que eu preciso de você para rabiscar aqui. Não que eu seja dominante, não é isso. Olá, gente, bom dia a todos. Lembrando as aulas anteriores aí, né? Eu comentei com alguns que chegaram antes, né? Perguntou assim, do que é o tema da aula? Porque alguns anotam e tal. E aí eu falei, é um tema que todo mundo deveria saber, falar sobre ele, ter um conhecimento mais claro, mas ainda tem muito tabu, muito bloqueio. Aí eu perguntei, chuta? Aí os meninos, não, um chutou uma coisa, não era, o outro falou, vamos esperar mais um pouquinho. Mas antes de eu falar qual é o tema, porque a gente manda para todas as famílias, tá? Sobre o que vai ser a live, manda um textinho explicando, manda um link do Instagram. Então, quando vocês conversarem com os familiares, falem para os familiares assistir as lives. Se não puder assistir no horário ao vivo, a vantagem de assistir ao vivo é, se tem alguma pergunta, a gente fica com os telefones ali, já lê e já dá um retorno na hora. Se não, vai lá à noite, assista. A gente está disponibilizando também as lives pelo YouTube, mandando para todos os familiares, não só de quem está aqui, mas algumas pessoas que já saíram recebem também, porque é como o Alex falou, todos nós temos dificuldade, mas muitas vezes por não termos conhecimento, a ignorância ainda prevalecer em muitas pessoas, e quando nós falamos da ignorância, não é aquela pessoa brava que chega e mete o pé, é aquela pessoa com a falta do conhecimento sobre um assunto, e aí tem essas dificuldades. Mas antes de iniciar e falar sobre o tema, eu gostaria de perguntar aqui, que faz parte do tema que a gente vai falar, quem aqui durante a infância tem lembranças de ter ouvido muitas coisas negativas sobre si mesmo? Por exemplo, um adulto olhar para você e falar que você não fazia nada direito, que você não era bom o suficiente, que tudo que você colocava a mão você quebrava, vai ficando com as mãos erguidas. Quem se identificar com alguma das coisas, que tudo que você colocava a mão, você não merecia usar branco, essa era uma das frases que eu ouvia, porque era muito porca, relaxada, estragava tudo, tênis não podia comprar porque não dava conta de usar, tinha que estragar. Quais são as comunicações que a gente ouvia ao nosso respeito na nossa infância? Por que a gente vai trabalhar e o tema tem a ver com isso? Porque a gente sempre traz isso, de tudo que nós estudamos, nós sabemos que 80% do que nós somos hoje como adulto é do que a gente viu, ouviu e sentiu até os nossos 12 anos de idade com quem a gente conviveu. Então, muitas vezes hoje, você age como age, faz o que faz, pensa como pensa, porque foi implantado em você até os seus 12 anos de idade. De forma consciente, mas a maioria inconsciente. Será que as pessoas que usavam essas comunicações negativas era por maldade? Não, era por falta de conhecimento. Era porque não te amava? Não. Você não pode isso. Você pediu alguma coisa, não tem dinheiro para comprar. Não, isso aí é só no final do ano. Faziam promessas e não cumpriam. Era por mal? Não. Era a dificuldade que eles tinham e por não entender sobre o tema que nós vamos trazer hoje aqui para vocês. A falta de conhecimento faz o que? O pai e a mãe não saber expressar da maneira correta o não, tá? Então, por exemplo, quando uma criança vem pedir para o seu pai, para a sua mãe algum presente, e não é possível para o pai ou para a mãe naquele momento, primeiro, não pode se prometer. Segundo, né, tem que sentar com a criança no mesmo nível que ela, olho no olho, e explicar. Filho, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo fictício. Ó, nesse momento aqui, o papai fez um planejamento de custos da família, da casa nesse mês. Então não dá para incluir neste momento, nesse mês aqui, esse objetivo, esse presente que você quer. Vamos fazer assim? Vamos criar um planejamento junto para os próximos 2, 3 meses, para a gente juntos ir juntando dinheirinho ali e conquistando um pouquinho por mês para a gente conseguir a soma desse presente que você quer, e aí a gente vai lá juntos e consegue realizar esse seu desejo. Então assim, esse é só um exemplo de como se pode fazer com o filho e com a filha. E muitos pais e muitas mães, né, cometem esse erro grave, que é, não tenho dinheiro,
A gente é pobre. Isso não dá pra gente, você sabe disso, não é nossa realidade. É o normal. Dinheiro não dá em árvore. É o comum dentro das famílias. Isso daí cria o quê? Uma crença da criança de não merecimento. E vai ficar guardado no inconsciente. Então olha aí nascendo, né, sendo plantada uma semente de não merecimento lá na nossa infância. E aí a gente começa a ficar adulto e não entende por que a gente sempre acha um jeitinho de sabotar para a gente não conseguir determinada coisa. Tá bom? Então tudo é comunicação. Então é isso que a gente vem falando aqui, ó. Não foi por mal, mas por falta de conhecimento que pai comete alguns erros e não querendo, né? É isso que a gente está falando, não querendo ser consciente em prejudicar a criança. Só que lá atrás também foi feito assim com ele. Então ele reproduz para o filho. Ele não consegue ter essa consciência que é errado, porque lá atrás foi feito comigo. E na época, 30, 40 anos atrás, não tinha tanta informação para chegar assim facilmente nas famílias. Por isso que hoje, a faixa etária aqui, ó, de 30 anos para cima, que está sentadinho aqui, vai se identificar com tudo que a gente está falando. E vai falar, puta, eu ouvi isso lá atrás da minha infância. Pode falar. É isso que eu ia falar, a questão estrutural. Talvez hoje tenha mais informação, mas ainda é fraca. Falta, por exemplo, como você falou, a questão financeira, assim, uma aula de finanças na escola. Até ter essa educação de explicação, para o pai poder repassar. Sim. Então ainda é fraca. Sim. A informação. E o que a gente vai falar aqui deveria ser base escolar, né? Começar desde o primeiro, do pré, porque na verdade o assunto que a gente vai abordar é desde o ventre, só que as pessoas não têm. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui que tem tudo a ver com o tema, que é o seguinte: quem aqui já ouviu, ou pai, ou mãe, avô, avó, padrinho, madrinha, uma pessoa mais velha e responsável, quando você era criança, te prometeram algo e não cumpriram com a promessa? Quem aqui? Pode levantar a mão, gente. Se você passar de ano, vai ganhar uma bicicleta. Quem já ouviu isso? Eu ouvi a minha vida inteira. Ganhar uma bicicleta? Nunca tive, quando eu podia ter. Olha aqui, prestem atenção, isso é muito sério. Se passar de ano, vamos viajar para casa dos tios, lá não sei na onde, nos interior, nas praias. Você esforçava. Quem aqui tem um problema com começar algo e não finalizar? Vamos lá, Procrastinação. Começa e não finaliza. Da onde vem isso? Olha a raiz. Eu me arrepio só de falar sobre isso. Das promessas que não foram cumpridas na infância. Por que eu vou terminar algo se eu não vou ter uma recompensa? Me prometiam e não cumpriam. Hoje eu sou adulto, só que eu sempre vou ficar inconscientemente esperando a recompensa e ela não vai vir. Porque eu me esforcei para estudar, passei de ano e nunca ganhei a bicicleta. Que é o não merecimento. Olha que louco tudo isso. Me arrepio assim, porque eu ouvia muitas promessas também e era por mal que eles não cumpriam? Não. Às vezes não tinha condição, às vezes prometiam um X, por exemplo. Para mim, como menina, tinha a promessa da Barbie. E a Barbie era o sonho de consumo. E quando chegava no final do ano, você ganhava assim, a xing-ling da xing-ling da xing-ling da Barbie. E aí você olhava para aquilo, não vinha com o vestidinho que você via na televisão, não vinha com o sapatinho que era completinho, que as propagandas que tinha, e aquele sentimento, não, eu não mereço o bom, a Barbie original. Né? Mas isso agora é como adulto falando. Mas na infância qual que era? O básico do básico está cobrindo as minhas necessidades, está resolvendo, está tapando. Eu não tenho a Barbie original, mas essa aqui tá bom. Eu me aceito, não está tudo bem, com o mínimo na média, vamos dizer assim. Mas qual que é o tema que a gente mandou para as famílias, tá? E que a gente vai abordar hoje? Vai colocar aí? Pode colocar. Descubra a influência da... Alguém tem algum tema? Eu só uma dúvida que eu comentar. Pode falar. Esse negócio da bicicleta aí para mim mesmo foi muito interessante, porque me incentivou muito a estudar, né? Eu não gostava de estudar, mas incentivou. Eu não ganhei, mas todo ano eu fazia passar de ano para poder ganhar. É isso aí. Só que inconscientemente, às vezes hoje, você se sabota com muita coisa por causa dessas promessas que não te foram cumpridas, de não merecimento. Mas aí é o que a gente fala. Tudo aquilo que a gente traz aqui, que a gente tem 1 hora só para falar para vocês, é algo muito raso. É só para pincelar, para vocês buscarem mais conhecimento quando saírem daqui.
Porque é como o Alex falou, é 3 vezes aqui dentro. Só que é assim, 3, 4 para alguns, outros menos. Só que quando sair lá fora, vá buscar mais conhecimento sobre os tópicos que vocês ouviram aqui, vai entender mais a fundo, para vocês se conhecerem. Então, o que a gente vai trazer aqui para vocês hoje, tá? Descubra a influência da sexualidade na vida. Por que é um tópico que as pessoas não abordam? Porque elas não conhecem com clareza. Muita gente confunde, e eu até comentei com o Alex, quando nós mandamos ontem para as famílias o post, né, escrito desse jeito, descubra a influência da sexualidade. Teve algumas mães, esposas, o que é isso? Como assim? O que vocês vão falar? Porque as pessoas assimilam a sexualidade com a palavra sexo. E eu já deixando bem claro antes de começar, o sexo ele é uma pequena parte dentro da sexualidade de um indivíduo. E vocês vão entender o que abrange essa palavra sexualidade na vida de uma pessoa, tá bom? Então assim, por que nós estamos trazendo esse tema também para vocês? Para ficar claro para as famílias entenderem. É um tema que eu particularmente gosto muito, tá? E hoje eu faço uma especialização universitária voltada para o abuso sexual na infância e pedofilia. Então eu já estou finalizando esse curso. Eu posso ministrar em escola para crianças sobre o desenvolvimento da sexualidade, como se proteger, as 4 regras da proteção, porque aqui quem é pai, quem é mãe, já ouviu quais são as 4 regras básicas da proteção para uma criança? Não. Quais são elas para já dar início? Primeiro, se alguém tocar no seu corpo sem a sua permissão, diga não. Isso temos ensinamento em casa? Às vezes, como o pai e a mãe abordam esse tema para a criança? Ainda é um tabu muito grande para os pais. Aí, muitas vezes, tem criança passando por algum tipo de abuso e não sabe dizer não, porque o pai e a mãe dizem assim, olha, você não pode ser mal educado com as pessoas. Olha, quem aqui já passou por essa situação, já entrando numa parte lá na frente, mas é muito claro de se fazer. Vai lá dar um abraço no vô, vai lá dar um abraço no tio. Vai lá com a sua tia, fica com ela lá um pouquinho. Inconscientemente, sem perceber, você pode estar empurrando sua criança. E quando eu falo algum tipo de abuso, gente, ele não precisa ser consumido com o ato sexual. Apenas a intenção já é considerada e classificada como um abuso sexual. Quantas pessoas carregam traumas, sentimentos ao longo de uma vida inteira por alguma situação que vivenciou com um adulto, por não saber dizer não, que é a primeira regra. Segunda regra, grite. Grite porque alguém pode te ouvir e vir te acudir se você estiver numa situação difícil. Numa situação de algum tipo, de alguém querendo te sequestrar, de alguém querendo te levar ou fazer algo que não deve. Terceira regra, corra. Sai correndo do ambiente. Sai correndo por quê? Porque às vezes a pessoa não vai correr atrás, às vezes a pessoa vai se assustar, mas quando a criança não tem esse conhecimento, ela fica o quê? Acuada. Outro detalhe, que é a 4ª regra, conte para um adulto de sua confiança. Aí vamos lá, será que as crianças estão tendo confiança nos adultos? Será que está sendo construído através do adulto para essa criança o sentimento que pode se confiar? Quem aqui quando quebrava um copo tomava um tapa na orelha, um pontapé e uma chinelada? Aí eu pergunto, se as crianças hoje em casa derrubam um copo e tomam um sulavanco, um grito, será que se ela chegar e falar, mamãe, fulano está fazendo isso e isso comigo? Não, meu pai e minha mãe vai me bater. Se eu quebro um copo, eles já me batem. Se eu contar que alguém passou a mão em mim, então, e daí, como é que vai ser? Se eu contar que alguém falou, mostrou alguma coisa indevida no celular para mim, que isso também é um abuso, quantas crianças estão tendo acesso a conteúdo que não deveriam ter? Porque é o que a gente fala, já é um estrupo mental. Uma criança de 3, 4, 5 anos ter acesso ao aparelho digital, celular. Porque ali TikTok e Reels vem de tudo. Você quer e você não quer que ele veja. E aí o que acontece? A sexualidade dessa criança está sendo corrompida da forma que deveria. E aí vamos lá. Qual o termo, né, para essa formação? Eu sou uma profissional, tá, em educação de sexualidade.
Então esse é um dos termos. Então a gente tem outros, mas é o que eu escolhi para mim. Primeira coisa para vocês já entenderem, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o que é a sexualidade, tá? Ela é parte integral da vida e da personalidade de cada indivíduo. Isso faz parte, tá? É uma necessidade básica e um aspecto do ser humano que ele não pode ser separado dos outros aspectos da vida. A sexualidade, ela não é um sinônimo de coito, de ato em si sexual. A sexualidade, ela é muito mais do que isso. É a energia que nos motiva a encontrar o amor, o contato, a intimidade e se expressa na forma da gente sentir, agir, tocar-nos e sermos tocados. A sexualidade, ela influencia, tá? Então, se segundo a OMS ela é tudo isso, o que ela influencia na nossa vida? Ela influencia o nosso sentimento, os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas interações, tanto a saúde física como a mental, faz parte da sexualidade. Então, se a saúde física e mental é um direito básico do ser humano, por que a saúde sexual, quando eu falo o termo sexual, eu estou me referindo à sexualidade do indivíduo, tudo aquilo que é uma energia que nos movimenta, que nos age a nos mover, por que isso não é básico também? Por que isso não começa na infância? Essa educação dentro dos primeiros cuidados da criança se proteger. Como é falado para uma criança sobre o próprio corpo? Quem aqui ouvia na infância? Você está gordo, hein? Para de comer, hein? Oh, mas você está muito magrelo, você está cabeçudo, você está muito comprido. Isso é uma forma muito negativa, porque você está colocando aspectos na sexualidade daquele indivíduo que ele não é bom o suficiente. Por quê? Porque como que você fala sobre o corpo do outro? Como que você mostra para essa criança a importância e o valor do corpo dela? Se em algum momento alguém tocar no corpo dessa criança de uma forma ruim, se os pais em casa, a família em casa só degrine o corpo dessa criança, ela vai achar que está tudo bem alguém fazer alguma coisa de ruim com ela. Porque se o pai e a mãe que deveria amar e proteger, o avô e a avó, falam de forma negativa sobre o corpo dela, qualquer pessoa pode chegar e fazer o que bem quer. E ela vai acabar aceitando por longos períodos de tempo. Quer Posso falar? Pode, vamos lá. Cara, vamos lá. Isso daqui que a Letícia está falando aqui, ó. Vocês tiveram um pai e uma mãe para sentar e conversar sobre isso? Explicar como está sendo explicado? E quem aqui é pai? Levanta a mão, por favor. Então, vocês começam a compreender quanto conhecimento está faltando dentro da família. Então, como que você vai educar seu filho? Como que você vai sentar com o seu filho? Olha o quanto você está precisando buscar de estudo, de conhecimento para sentar com o seu filho e criar o quê? Uma resiliência nele. Dar para ele conhecimentos que você não teve lá na infância. E isso que ela fala faz total sentido de quê? De criar uma blindagem na criança para que a criança lá na frente não se sinta menos, se sinta inferior e vai buscar a mesma coisa que você buscou, uma droga. Aí você começa a compreender, principalmente a família que está ouvindo, eu quero que vocês comecem a buscar essa compreensão para entender melhor a dificuldade da dependência química. O quanto ela é muito mais profunda, é muito mais enraizada lá na emoção da pessoa do que você imagina. Então, quantas coisas será que o dependente químico não viveu lá na sua infância? É igual isso daqui. Essa brincadeirinha é muito comum em casa de pai e mãe com filho. Ah, você tá gordo, você come pra caramba. Ah, você tá louco, desse jeito aí você vai crescer, você vai arranjar namorada. Pô, cara, isso tem pra caralho nas famílias. Desculpa a palavra, gente, escapou. Sacou? Mas me revolto. Porque as famílias têm preguiça de buscar conhecimento. Preguiça de estudar. E não é as famílias, é o ser humano. Tá? Então, mais uma vez, eu venho aqui e falo: poxa, eu preciso levantar às 5 horas da manhã para estudar, velho. Todos os dias. 5 horas da manhã. Pô, tem dia que eu falo: cara, eu não quero. Mas aí eu falo: mas depende, a minha saúde mental e o meu bem-estar depende disso. Preciso estudar, eu vou lá e levanto. Aí eu ponho o fone no ouvido, a aula para ouvir e vou fazer minha caminhada. De vez de ouvir música, faço minha caminhada ouvindo aula. Então vocês conseguem compreender que nós, como pais, está faltando a gente se desenvolver?
Então, quem é você hoje para evitar que amanhã o seu filho não siga o mesmo caminho? Então, isso que ela está falando aqui, essa aula é importante demais, galera. Vocês começarem a ter essa compreensão, não só por vocês, mas para vocês começarem a olhar para o filho de vocês de uma maneira diferente. E falar, opa, preciso fazer alguma mudança na minha vida. Se não é por mim, é pelos meus filhos. Tá bom? Ou sobrinhos, né? Ou crianças que tem perto, mas acima de tudo, por nós mesmos. Por quê? Só para deixar claro para vocês, né? E é algo que hoje eu falo sem nenhum tipo de ressentimento, tá? Há 4 anos atrás, no começo do meu relacionamento com o Alex, ele chegou um determinado momento que ele falou assim, tem alguma coisa acontecendo com você. Por mais que eu já estou estudando, que estava no começo dos nossos estudos ainda voltado, eu já vinha há um tempo maior de estudo. Mas ele falou, por mais que eu já estou entendendo e buscando conhecimento, eu estou vendo que tem alguma coisa ainda pegando com você e que eu não estou sabendo identificar e nem você está conseguindo expressar. Só que vai dar ruim no relacionamento, você precisa buscar ajuda profissional. E eu não admitia naquele momento. Só que assim, eu fui analisar e eu percebi que os meus comportamentos estavam muito ruins. E eu falei, peraí, se eu sozinha não estou dando conta, e eu sempre falo isso, se quando eu aciono o como, primeira coisa, como eu vou resolver? E aí eu coloco várias respostas no como. Se eu tenho uma situação difícil que eu preciso resolver, eu coloco o como. Como fazer? Assim, assim, assim. Não, não é desse jeito. Como fazer isso? Como resolver? Se no como eu não encontro resposta, eu preciso ter a humildade de acionar o quem. Primeira pergunta mais pesquisada no Google é o como. Depois, quem. Quem vai me auxiliar? Quem vai me ajudar? Quem vai me explicar? Quem vai me mostrar a saída? E eu aceitei passar por um processo com uma terapeuta. E na segunda sessão, dentro de todo o processo passamos pelo primeiro e na semana seguinte, no segundo, dentro de todo o processo que a gente vinha ali, inconsciente, que estava guardado, na época 22 anos, na época tinha 22 anos, que estava armazenado no meu inconsciente, um abuso sexual que eu sofri aos meus 11 anos. E eu não tinha lembrança clara disso. Só que no processo de busca, eu identifiquei. E o meu ódio foi muito grande quando eu identifiquei. Só que o meu ódio naquele momento que veio, não era nem pela pessoa que foi o abusador. Porque eu sabia que essa pessoa morreu. Aí veio o sentimento de como foi para mim saber quando a pessoa morreu. Mas a minha raiva e o meu ódio, naquele momento quando veio, era com a minha mãe. Olha que loucura. Porque durante muitos anos eu tive muita treta com a minha mãe, muita briga com a minha mãe. E eu queria entender por que eu tinha essa dificuldade com a minha mãe. E aí, nesse processo de busca com o profissional, eu entendi que era o quê? Não era uma pessoa da família, era um comerciante, dono de um comércio numa cidade pequenininha do interior de Rondônia. E por que eu gerei isso com a minha mãe? Porque a minha mãe falava assim, eu vou fazer um bolo, vai lá buscar uma farinha. Eu já sabia que eu ia lá e alguma coisa de não legal ia acontecer. Na minha cabeça, a minha mãe também sabia, porque ela era adulta, era da minha confiança. Aí eu ia lá, o homem passava a mão, o homem fazia um monte de coisa que não devia, eu voltava assim, ó, com a farinha, entregava para minha mãe. Aí eu ia brincar. Mas não dava 10 minutos, minha mãe falava assim, olha, Letícia, volta aqui. Faltou o fermento, vai lá de novo. Qual é o sentimento que vinha em mim? Minha mãe de novo está mandando eu ir lá, sabendo o que ela faz comigo. Minha mãe sabia? Não, minha mãe não tinha nem noção. Minha mãe não fazia nem ideia. Só que dentro da minha cabeça, a minha mãe sabia. Mandava eu ir lá consciente. Aí eu pensei, quando eu passei por esse processo que eu descobri, eu pensei, por que ela não percebia no meu olhar? Por que ela não percebia na minha reação? Eu tinha confiança de falar para minha mãe o que ele ia fazer comigo? Não. Porque em casa eu fui criada na base do grito, na base de qualquer coisa, uma vassourada, uma cintada, uma chinelada. Então o que acontece? Eu consegui falar e expressar isso para minha mãe? Quando eu tinha 11 anos, eu não consegui. E isso ficou inconscientemente, que aos 12 eu saí da cidade, se mudamos, isso parou. Só que depois, quando eu passei por esse processo há 4 anos atrás, na minha memória veio quantas outras meninas da rua também passavam pela mesma situação que eu. Que eu lembro que eu via as meninas, entre nós
nós, meninos, a gente comentava, só que ninguém tinha coragem de contar para os adultos, porque não tinha algum adulto da confiança. Talvez se uma de nós tivesse um adulto com conhecimento em sexualidade, em proteção, uma contando, ia dar um desfecho que muitas outras iam parar de sofrer aquilo. Eu, graças a Deus, me considero que estou bem, mas eu não sei o que aconteceu com as outras meninas. Quais o sentimento de que podem ser abusadas emocionalmente, psicologicamente, fisicamente por outras pessoas? Por quê? Porque não tinha alguém que entendesse sobre o assunto para poder cuidar e proteger. Então isso me deu mais força, mais vontade de entrar para essa busca do conhecimento, para estudar sobre isso, para me formar nesse caminho, para proteger outras crianças. E aí o que acontece? Há 2 anos atrás eu sentei com a minha mãe e eu relatei para ela toda, eu escrevi antes, na época da minha cura, vamos dizer, né, emocional com tudo isso, eu escrevi tudo isso, deu muito trabalho para escrever, porque doía demais quando eu escrever tudo aquilo, me causava muita dor, muitas lágrimas, mas eu consegui, levei um tempo para escrever, mas escrevi. E há 2 anos atrás a minha mãe veio, né, que ela mora até hoje em Rondônia, ela veio em casa e aí eu pedi para o Alex que eu queria ficar só com ela, porque eu queria ler aquela carta para ela. E aí quando eu comecei a ler muitas outras coisas que eu fiz na minha adolescência, que eu errei, que era só por necessidade de ser aprovada, de ser reconhecida, de ser validada, que eu identifiquei, que eu percebi que eu tinha essa necessidade com ela. E aí quando eu fui lendo a carta, quando eu cheguei nessa parte, minha mãe começou a chorar, chorar, chorar. E a minha mãe me pedia perdão, ela falou: filha, eu não sabia de nada disso. Eu falei: eu sei que a senhora não tinha consciência. Hoje eu sei. Mas na época a minha vontade era ligar para a senhora e falar um monte de coisa. Na hora que eu descobri o porquê que eu fiz um monte de coisa errada, porquê que eu me relacionei com pessoas que a senhora não queria, porque eu queria de alguma forma que a senhora enxergasse. E eu tive alguns relacionamentos de namoro, de levar em festa de família, que a minha mãe odiava, que ela falava. Só que pra mim era uma prova assim: agora a senhora está enxergando? A senhora não gosta, mas eu também não gostava que fulano fizesse. Só que eu nunca falei isso pra ela, porque nem era tão claro na minha cabeça como está sendo hoje. Então o que acontece? A minha mãe me pediu perdão, a gente ali teve um momento de ressignificação de tudo aquilo, e a partir daquele momento a minha relação com a minha mãe melhorou assim 90%. Hoje eu considero minha mãe amiga, hoje eu conto algumas confidências com a minha mãe que antes não existiam. Para o meu pai, tem acho que 3 meses, meu pai mora fora do Brasil, tem uns 3 meses que eu estava falando para ele sobre algumas coisas do curso, algumas coisas bem pesadas que a gente tem de informação dentro do curso, que acontecem no dia a dia no Brasil. Só para vocês terem noção, 10% dos abusos que são relatados no Brasil por ano, só apenas 10%, passa de 800 mil. Imagine os 90% que nem chega a ser notificado. Quantas pessoas estão sofrendo e passando por isso, sem alguém perceber. Ah, Letícia, mas por que você está falando isso? Porque tudo isso envolve a sexualidade. Como você percebe o seu corpo, como você percebe o corpo do outro, como você se respeita, como você respeita o outro, como você sabe se posicionar e dizer não para aquilo que não é bom para você, se você convive com pessoas que estão sempre te diminuindo, estão sempre focados em falar das suas coisas negativas e não valorizar o que você tem de positivo. Então você vai se permitindo, você vai permitindo as crianças aceitarem tudo isso. Então quando eu contei para o meu pai há 2, 3 meses atrás, falando do curso, meu pai falou assim: filha, eu te admiro demais, porque esse é um tema tão pesado que só eu ouvir já me dá um nó no estômago. Imagine você que tem que estudar e ver esses casos. Por que você foi buscar um tema? Já não chega o mundo, vamos dizer, da substância, que você já trabalha há alguns anos, você ainda foi buscar outro tema polêmico e pesado para estudar? Eu te vejo com muita força. Eu falei: pai, sabe por que eu fui por esse caminho? Porque eu fui abusada aos meus 11 anos e ninguém me socorreu. Quando eu falei isso, eu estava por vídeo chamada com meu pai. Meu pai parou assim e falou: como assim? Que assunto é esse? Eu falei: fulano de tal. Não falo o nome porque não gosto, só falo mesmo em alguma situação bem para o meu pai naquele momento. Eu falei o nome do indivíduo. É uma forma de eu não trazer ao dor, porque eu lembro, eu sei, eu tenho consciência que quando eu uso o nome, é algo que mesmo só falando do indivíduo, o nome ele não vem. Eu consegui quebrar isso dentro da minha mente, mas naquele momento eu falei para o meu pai falou assim:
por que você não contou nada na época? Por que você não falou nada? Eu falei, porque tudo que eu estou explicando para o senhor do curso que eu estou fazendo é o que acontece muito mais ainda hoje com a tecnologia avançada do jeito que está. Então, assim, meu pai falou, filha, me perdoa, mas eu não consigo continuar nossa conversa, eu preciso digerir o que você acabou de me falar, a gente se fala depois. Ele desligou o telefone. E aí passamos alguns dias, depois eu voltei a conversar com ele, e ele me pediu perdão, desculpa, mas assim, eu consegui restituir essa situação. Quantas pessoas não conseguiram? Quantas pessoas não conseguem? Quantas pessoas vão buscar uma fuga das emoções em álcool, outras drogas, outras pessoas em compra, comida, automutilação, e quantas outras fugas as pessoas vão buscar? Então, para deixar bem claro, tá? Sexualidade é diferente do sexo. O que é o sexo, tá? Ele é os órgãos genitais masculino e feminino e se refere a uma relação sexual de adultos. Criança não está desenvolvida para isso. O que é a sexualidade de um indivíduo? É a energia que há dentro do ser humano, tá? Que leva a buscar o prazer e o bem-estar em todas as áreas da vida. Ela está ligada ao modo como você pensa, age e interage. Ela envolve, tá? Olha para vocês ver como é muito mais longo a parte da sexualidade de uma pessoa. Ela envolve o aspecto físico do ser humano, é a base estrutural, religiosa, mental, social, financeira, psicológica, políticas, legais, culturais, isso tudo faz parte da sexualidade. Como assim a parte religiosa faz parte da sexualidade? Quem aqui frequenta alguma igreja, algum templo, o prazer de você ir naquele ambiente, de você estar ali dentro, de você ouvir o que você gosta, isso faz parte da sexualidade. É toda a energia que te move, que te cerca. O prazer que você tem, quantas pessoas aqui sentem um gosto, traz na memória a lembrança da infância, um sorvete, um ambiente, o cheiro, isso faz parte da sexualidade do indivíduo. Como está sendo desenvolvido isso na criança? Quando a criança fala, eu não gosto disso, vai comer sim, tem que gostar, tem que comer à força. A criança não tem direito de não gostar de alguma coisa? Quantas crianças, quem aqui já passou a ter que comer alguma coisa vendo um chinelo ou uma cinta do lado? Vai comer sim. Você não tem vez e não tem voz aqui não. Você tem que fazer o que? Eu sou adulta, eu sei o que eu estou falando. Pode falar. A imposição de um gênero, masculino, a outro gênero, abrange esse assunto, quando você diminui o outro gênero, o estudo da sexualidade dele, ele está dentro dessa estrutura abordagem. Também faz parte da sexualidade, porque assim, ó, tem assuntos, por exemplo, se é uma filha, menina, que chega no pai e pergunta um determinado assunto, o pai não pode ignorar e também ele tem que ter clareza em como responder, por isso o conhecimento. Mas ele não pode deixar a criança num vácuo. O que ele tem que fazer? Filha, o papai vai conversar com a sua mãe e juntos nós vamos te responder isso. Mas juntos os dois, a mãe vai responder para a filha menina, porque é um assunto de menina. Mas o pai não pode deixar no vácuo, certo? Porque a criança, ela precisa de resposta. A criança, a fase da infância dos seus 3 anos ali, só para ficar mais claro aqui, tá? É uma fase que a criança ela tem muita vontade de saber de onde ela veio. Ela quer saber como ela foi gerada, da onde que ela veio, como ela foi feita. E ela começa a perguntar isso. Qual que é a normal essa resposta dos pais e da mãe para falar para as crianças de onde veio? Da cegonha. A cegonha que trouxe. Qual é as outras respostas? Minha amiga ela falou que era uma caixinha de ovo, que era pequenininha, baixinha. Eu te comprei na feira da caixinha. Olha isso, gente. Comprei na feira uma caixinha de ovo. Qual o sentimento que essa pessoa vai ter quando adulta? A minha família falava pra mim que tinha me pego num laço no meio do mato em Rondônia, que eu era índia. Por muito tempo da minha vida eu pensava, eu fui pega num laço. Aí eu falo, você veio com uma cegonha. A criança vai ver os desenhos, ver a cegonha e fica, meu Deus, aquele bicho que me trouxe aqui pra minha mãe e pro meu pai. Não é pra mim, mas... Não, é cômico se não fosse trágico, né? Assim como uma frase que as pessoas dizem. E aí você olha, o que você está lembrando aí?
O que você falava para sua filha? Fala? Porque eu nasci no lar, eu nasci na fazenda do meu avô. Parteira, eu nasci. Então, mas Eu assim. fui o quê, então? Tá querendo dar onde ele vê. Um bezerrinho. Então, o que acontece? Por que a gente está falando sobre isso? Porque, às vezes, a forma que você coloca e não explicar e não declarar... E tem perguntas da criança que os pais não sabem responder e ignoram. E dá uma repreensão para a criança. A criança está querendo saber, ela está querendo se descobrir, ela está querendo conhecer. Mas os pais que não saber... Ah, que pergunta é essa? Para que essa pergunta? Se assusta. Ela vai perguntar para o irmão mais velho. Quando assim, você vai ficar na lava do lixo? Exatamente, aí você pergunta para um outro que já tem todos os bloqueios, você pergunta para o irmão, igual comentou aqui, pergunta para o irmão, vai perguntar para o seu irmão mais velho, mas de onde eu vim? Da lá do lixo, te acharam lá na esquina, lá no lixo. Aí essa pessoa vai gerando aquele sentimento que ela não é boa, que ela não vale nada e por aí vai, ok? Então vamos lá, a sexualidade, ela é a forma que cada pessoa se percebe, tá? A forma do indivíduo, ela é o polo estrutural da identidade e da personalidade de cada um. Então, se a sexualidade é o polo estrutural, ela é estrutura o restante, o prazer, o amor, o sentir, a parte psicológica, religiosa, tudo isso faz parte da sexualidade que é base. Se nós não tivermos clareza sobre isso, a gente vai fazendo um monte de coisa errada ao longo da nossa vida. Então vamos lá, é através do exercício de conhecer sobre a sexualidade que eu percebo o meu valor e o valor do outro. Eu aprendo a me respeitar e a respeitar o outro. Se eu tenho palavras e comunicações negativas sobre mim mesmo, o que eu vou enxergar dos meus coleguinhas? O que eu vou enxergar dos meus priminhos e priminhas? Se eles falam mal sobre mim, aí às vezes vem um complexo de inferioridade. Porque às vezes eu convivo com uma criança ou convivi com uma criança que às vezes o pai e a mãe, mesmo não tendo todo esse conhecimento, mas agiam e falavam comunicações positivas. Então eu pensava, quem aqui já não passou por aquele sentimento? Ai, queria tanto que meu tio e minha tia fossem meu pai, que eles são tão bonzinhos, tão legalzinhos. Eu queria tanto que fulano fosse meu pai, porque eles é tão bom com os filhos, é diferente dos filhos. Eu ouço recentemente de duas meninas, tia, eu queria tanto que você fosse minha mãe, queria tanto que a minha mãe falasse com nós, igual você fala, igual você explica. E eu falo para elas, filhas, de 4 anos para cá que a tia vem buscando conhecimento. Porque antes disso a tia era até pior que seu pai e sua mãe. Em termos de comunicação, de abordagem, de explicar as coisas. Teve uma menina de 13 anos, chegou para a mãe e disse assim, mãe, eu estou gostando do menino lá na escola. Qual a reação da mãe? Pode parar de gostar porque não é sentimento de você não. Seu pai souber vai te dar um couro. A menina, tipo assim, tá, o que eu faço com o que eu estou sentindo? O que eu faço com o sentimento que está desenvolvendo em mim? Como que eu vou lidar? Eu gosto, mas não posso gostar, eu não tenho idade para gostar. E aí, como é que vai gerar esse sentimento de que não merece ter... Então assim, buscar entender e aprender faz toda a diferença. E para deixar claro, a diferença da sexualidade infantil e de um adolescente para um adulto, tá? Na infância, a criança ela tem o desejo de se conectar, de conhecer, de estar próximo. Já no adulto, é uma busca por um parceiro sexual. O adulto, a diferença da sexualidade. O adulto já tem isso na mente, pode falar. Do que você falou da história assim, nem sempre é o homem, mas é mais o homem. Mas como você diferenciar aquela coisa assim, eu até confio na minha filha, mas o outro moleque, eu não sei o que ele tem na cabeça, como é que eu vou fazer, como é que eu meu pai, eu sou o pai, como lidar com esse sentimento, sendo pai e mãe? Sim, aí que vem, quando, não é fácil, mas aí o que acontece, só que também não é impossível. Quando você tem uma base, e você tem uma estrutura, e você sabe e explica todos não é só o limite, porque vai ter pessoas que vai querer romper esse limite, certo? Só que assim, é muito mais fácil você colocar um adolescente na rua, vamos dizer, deixar ele sair para uma festinha, para um encontro de amigos, quando em casa você sabe explicar e falar sobre proteção, sobre como se prevenir, como usar um preservativo, como você dizer não se é pai de menina, como você dizer não quando os meninos vier querer ultrapassar o sinal vermelho. Agora, pergunto eu, tá tendo esse tipo de conversa em casa?
Existiu na vida de vocês esse tipo de conversa no dia a dia? Existiu um pai sentar e explicar para vocês sobre doença transmissível? Ou teve que aprender na rua, na escola, com todo mundo? Eu tenho uma filha, ela tem 11 anos, né? Só que ela tem minha sobrinha de 15, que minha sobrinha já está namorando. Tá. E agora minha filha de 11 já está com ciúme da minha sobrinha de 15, porque elas eram muito juntas e agora minha sobrinha de 15 deixou de conviver com a minha filha de 11 por causa do namorado. Tá. Então as duas já não têm mais a mesma convivência, porque a de 15 agora só quer o namorado. Sim, tá vivendo a fase de outros sentimentos. Né? Agora minha filha de 11 quer um namorado também só porque... É influência, não, isso é influência também. Aí tá difícil para minha esposa e eu administrar isso, falar que ela ainda é nova, que ela precisa estudar e que não é Então. hora ainda de ela pensar em namorar. Então, mas aí que vem um detalhe. Olha o termo que ele usa. Não está na hora de pensar em namorar. Filha, você pode pensar em namorar, só que você não tem idade, nem física e nem psicológica para administrar um namoro. Olha a diferença. Você não pode pensar que tudo aquilo que é proibido a pessoa vai querer mais. Você pode pensar, só que dentro do que você vai pensar sobre o namorar, você tem que entender que o teu corpo e a tua mente não estão preparadas para essa situação do namoro. Então, assim, tem outras coisas que é prioridade para essa sua fase de idade. Que você falou, ela tem o corpo de uma menina de 15. Tá, mas ela, por mais que o corpo está desenvolvido, a idade dela e o metabolismo dela ainda não está preparado, entendeu? Pode falar. Quando a sua filha, tem uma filha hoje que está com 25 anos, já Tá. é casada e tem um menino de 19. A sua filha, quando tem mais ou menos 14, 15 anos, vem para você e fala assim: pai, eu tô sangrando, o que é isso? E aí? É complicado, imagina. E aí? 15 anos chegar e abordar um assunto desse. Por que não foi explicado lá atrás, na infância? Por que não foi explicado, olha, vai chegar uma fase que pode ser com 11, com 12, com 13. Hoje, literalmente, crianças com 9, 10 anos já estão se formando. Eu passaria com a mãe resolver isso. Você está entendendo? Mas é aquele detalhe. Às vezes você se assusta e assim, são situações que eu já abordei meninas com 13, 14 anos que não sabe colocar, né, ali dentro vamos dizer, nas partes uma palavra melhor para colocar aqui, não sabe usar um absorvente de forma correta, porque não tem ninguém que instruiu, entendeu? Pode falar. Bom dia a todos. Eu fui buscar absorvente da minha filha uma vez na farmácia, rapaz do céu. Gente, cheguei lá com o nome do absorvente do moço, vai vermelho hoje. Olha Tem isso. como se arrumar pra mim esse negócio aqui? Mas negócio, eu falei. Nossa. Tá com vergonha. Moço, não precisa ficar com vergonha não, meu moço. Pode deixar que eu procuro pro senhor lá e tal. Mas eu cheguei na minha filha e falei, sempre deixei pra mulher, porque eu tive vergonha de chegar nela e falar. Então, mas aí, se você como homem, porque qual a primeira figura masculina que a filha tem no dia a dia, na conversa? O pai. Se o pai não tem liberdade, se o pai não busca uma maneira, junto com a mãe, de abordar o assunto, de conversar, de explicar, vai ficar cada vez mais difícil dessa criança ou dessa adolescente. E aí acontece muito cedo, quando não tem esse contato com o pai como elas gostariam, de buscar um relacionamento com alguém mais velho, para ver nessa figura ao pai, figura paterna. Só um minutinho, deixa eu falar. Tem uma filha de 14 anos. Acho que ela começou a sangrar com uns 12. Eu tenho minha irmã que ela é técnica de enfermagem, que minha mãe que me ajuda. Ela mora comigo. E aí, sempre que vai comprar o sorvete dela, eu que vou ali na farmácia. Sim. Ela vem até mim e fala assim: pai, acabou o sorvete. Eu falei, vou lá comprar fraldinha pra você. Olha isso. Eu brinco com ela. Aí ela leva na esportiva, ela conhece o pai dela. Tudo bem, mas assim, ó. Mas sempre eu compro. Então, mas aí vem um outro detalhe. Ela conhece o pai que tem, você leva na brincadeira, vou lá comprar uma fraldinha. Só que às vezes o sentimento dela, ela brinca, ela dá risada, ela não quer se decepcionar, ela acha até bonitinho você fazer isso.
Só que inconscientemente está sendo instalado nela o sentimento de infantilidade. Muitos pais e mães estão adultizando os filhos antes da hora, colocando roupa de adulto numa criança que não deveria, entendeu? Muitos pais, muitas vezes, qual que é o normal de um pai olhar para um menininho e falar: você vai ser o pegador, o garanhão, já coloca o menino. Quem é pai de menino aqui sabe disso, vai pegar tudo e todas. Olha isso, gente. Eu tenho um casal, né? Só que aí o que acontece? Pra menina não pode, não, a menina. Aí, mas o menino pode pegar a filha dos outros. A hora que se os outros pais fizerem o mesmo nesse ensinamento, como que vai ficar a situação? Isso aí que ele falou, né? Isso aí deveria virar matéria escolar, né? Deveria não. O nosso intuito hoje, nós somos em 998 alunas em 5 turmas desse curso, preparada para levar para as escolas, para abordar esses temas a nível Brasil e fora do Brasil. Entendeu? Precisa. Isso é base curricular que deveria ser colocada. A coisa que você estava falando, até que deu um pregamento que foi telefonar aí. Sim. Aí a minha mãe falou: ô papai, eu quero ir na mesma casa que aquele moleque que eu gosto. Olha isso. E levam na esportiva. Peraí, pode falar? Só pegar a questão anterior que você viu, a questão do pai preparar, a figura que ela vai procurar, né? Eu vejo muito como tabu. Por assim, porque eu estava na casa naquele momento e se acostumou com o tempo ali do seu padrinho. Mas o pai tinha vergonha de falar para a filha da questão de tudo do absorvente. Eu sabia, por causa da minha ex, ela tinha gostado, eu tinha aprendido. Sim. Eu expliquei para a filha dele. Olha aí. Ele tinha vergonha de falar isso para a filha. Ele também É o sabia. tabu. Ele tinha vergonha De abordar isso. abordar. Entendeu? Por quê? Porque ainda é um tabu muito grande. É muito grande, é aquele machismo muito grande. E muitas vezes o machismo, ele não é só no homem, é a mulher também tem esse machismo. Tem muitas mulheres que não deixa o pai buscar conhecimento, entender. Exatamente. Fala que você tá aí, você precisa falar. Peraí. Tá. Bom dia, sou o Fábio. Você estava falando do abuso aí, e o abuso é complicado. Tenho 2 meninas, uma de 10 e uma de 5 anos. E a minha filha foi Abusada. não chegou a sentir o ato ali, mas ela chegou na mãe dela e falou: mãe, meu avô está gostando do pipi pra mim. Olha isso. E tem muito mais que vocês, eu me arrepio porque tem muito mais que vocês podem imaginar acontecendo debaixo do nariz e não estão percebendo. Aí eu estou na adicção, né, nas drogas. Aí a minha esposa me abordou e falou para mim: tá vendo como é que você não protege a sua filha? Aí vira um motivo Daí eu falei para ela assim: não, eu vou terminar esse serviço. Sentei eu e meu sogro numa mesa e falei para ele: hoje eu vou te matar. Porque o que você fez, motivo de morte. Mas e daí? Vou carregar uma morte na minha mão? Um cara de 70 anos, que não sabe nem o que está fazendo mais. E aí vem o detalhe: será que ele também não foi abusado lá atrás? Você está repetindo o padrão? E daí a gente descobriu que ele abusou a filha dele. Olha isso. Já vem abuso de Muitos anos. muitos anos. Então ele foi preso 9 anos de abusar da filha dele. Então, uma neta, por ser não é padrasto da minha esposa, nada dela, padrasto, mora conosco. Aí você olha para a pessoa e você a lembrar que ele abusou da sua filha. Então, tem várias formas de lidar com isso, depois a gente vai conversar. Então, mas assim, gente, é aquele detalhe. O que nós queremos mostrar aqui é para cada um olhar e identificar como eu posso olhar para mim e começar a ressignificar aquilo que foi colocado de forma negativa sobre o meu corpo, sobre o meu pensamento, sobre o meu sentimento. Quantos aqui buscaram fazer o uso de uma substância que seja álcool ou outras drogas para se sentir melhor numa festa, para chegar numa menina se sentir mais potente, sentir que tem mais liberdade, que fica, por quê? Porque altera a parte psíquica e aí o poder entra, vamos dizer, no indivíduo.
através de uma bebida ou de uma substância, porque não foi desenvolvido lá na adolescência que ele não precisava disso, para ele chegar, se ele tomasse um não, aprender a lidar com os não da vida, porque faz parte, nem tudo que se quer se tem, mas como que eu lido com o não? E não é só num relacionamento, é num trabalho, quando eu tomo um não, ou quando eu sou mandado embora, é no dia a dia que eu preciso aprender a lidar sobre isso. Então tem uma frase aqui, né, que é para a gente deixar como reflexão já na reta final aqui. Tinha outros temas, mas vamos lá. Em que momento vocês, como pais que estão aqui, tá, ou como filho, viram que começou a empenhar a construção do caráter dos filhos, a formar uma criança educada e com os bons modos? Desde quando os pais se preocupam com isso? Em criar uma criança educada, uma criança de caráter, não mexer nas coisas que é dos outros. Isso começa desde quando? Desde quando nasce, vamos dizer. Desde o nascimento já começa a explicar as coisas. Em que instante passou a se preocupar com a educação escolar? De levar a criança para a escola, com a aprendizagem, com os conteúdos que são oferecidos. Desde quando que começa a se preocupar em levar a criança para a escola? 3 anos em diante, na creche, você já se preocupa com isso. Em qual momento você se preocupou de ensinar a base espiritual, religiosa, a parte ali do poder superior para uma criança? É desde pequenininho. Desde novinho você já fala de Deus, você já fala de um poder maior, você já explica por que sobre os valores do próprio corpo, de se conhecer, de se tocar, não é falado. Por que não é ensinado? Por que existe esse tabu tão grande? Eu vou ser clara para vocês. 98% das mulheres denomina a parte íntima de forma errada, não sabe o nome correto. Quando você fala o nome correto, o que é isso? O nome correto da parte da mulher é vulva. Alguém já ouviu esse nome? Já. Mas você pergunta para as mulheres mesmo, 98% olha e fala, o que é isso? Aí você vai falar para a criança das partes íntimas, você fica dando nome, apelidinho, brincando, tirando ondinha, um monte de nomezinhos aleatórios. E você não ensina sobre o corpo. Olha, filho, isso é o olho, isso é a boca, isso é a mão. Mas você não ensina o que deveria. As pessoas não buscam ensinar. Só mudando um pouquinho sobre questão de valores e ensinamento. A partir de qual idade que você acha que a gente teria que abordar o assunto sobre drogas para as crianças? Então, na realidade, é assim. A sexualidade é desde o ventre. Que a criança, quem aqui é pai já vivenciou esse momento? A mulher está com um barrigão ali, o homem chega e fala, ela fala, a criança percebeu que você chegou, coloca a mão e começou a mexer. A criança já percebe. Isso, toda a energia que cerca já faz parte da sexualidade. Então, desde o ventre. A criança nasceu, os pais já têm que saber como comportar-se com aquela criança, como deixar os outros tocar naquela criança, quem vai literalmente cuidar, fazer os cuidados com a criança, isso tudo faz parte da sexualidade. O termo, cada fase, e dentro o que eu gosto muito é isso, cada fase de idade tem uma forma de você abordar. Nós temos um tópico com 40 perguntas e respostas, que são as principais que as crianças fazem. Da onde eu vim, o que é isso, o que é aquilo, porque elas vêem o nome na internet, chegam e perguntam, o pai e a mãe tomam um susto. Tem várias mães que falam, minha filha chegou e me perguntou tal coisa, eu não sabia o que fazer, eu fiquei quadrada. E aí dá uma resposta atravessada. Então assim, sobre as drogas, varia muito, tá? De você entender da onde vem a base já. Não adianta agora que não tem base, você chegar do nada e cuspir. Entendeu? Então tem uma preparação aí de vários aspectos anteriores para você chegar e abordar sobre o assunto. Benefícios e malefícios. Mas normalmente, cara, vamos trabalhar aí com uma faixa etária de 7 a 8 anos. Isso. Por quê? A criança, né? Qualquer criança só começa a desenvolver a parte racional do cérebro a partir dos 5 anos. Então a criança até os seus 4 anos e meio, 5 anos, ela não tem a parte racional funcionando. Só emoção. É só emoção. Por isso que ela é pura. Entendeu? Por isso que ela é tão limpa quanto qualquer um anjo que você imaginar no céu.
Porque a parte racional ainda não foi ligada, não foi dado play. Então é a partir dos 5 anos que essa parte racional começa a fluir na vida dela. Aí ela vai ter mais a noção de certo e errado, entendeu? Então vamos ali com 7, 8 anos, por quê? 7, 8 anos, ela começa o seu contato ali com o primeiro ano de escola, com o segundo ano de escola, aí ela já vai ter mais ligações e contatos com as coisas externas daquele ambiente que ela vive da família. Então você pode ir gradativamente explicando, lógico, de acordo com cada faixa etária de idade, e colocando pontos para ela ter conhecimento de que, ó, não pode, pode, não pode, Você acha que pode. seria a consequência, de repente, de você chegar e abrir e falar para o seu filho, por exemplo, que você é um usuário? Então, também tem a sua faixa etária de idade, entendeu? Porque se você chegar e se expressar, usar a comunicação errada com uma criança de 7, 8 anos, você pode causar um bloqueio muito grande nela, entendeu? Então você vai ter a O impacto emocional que vai ter, porque ela não tem clareza e conhecimento, o impacto emocional que vai ter, isso pode gerar nela, lá na frente, vários bloqueios. Ser uma estratégia, uma forma. Tem que estudar a melhor forma. Por exemplo, só para você ter uma noção, os nossos filhos, né, meu irmão, então eles cresceram no GABA. Então assim, o contato deles com a dependência química e com a droga vem desde o berço. Então eles vinham, ficavam aqui, participavam, então foi diferente. Só para Né? vocês entenderem, o motivo pelo qual eu estou aqui, que eu tenho um casal, a Lorena e o Hugo, eles estão com 10 e o Hugo com 9. A Lorena 11 e o Hugo com 10. E eles não sabem que eu sou adicto, sabe? Então eu estou procurando me libertar, eu procurei, minha esposa fala que eu também não tenho nem necessidade de estar aqui, entendeu? Que eu não tenho controle próprio sobre mim e tal, mas eu sei que eu não tenho, entendeu? Isso aí, legal, parabéns. Ela quer que eu volte para lá, mas eu não quero, eu quero me lidar para que eu consiga ensinar o melhor para meus filhos, entendeu? E não Parabéns. preciso de nada disso, né? De chegar neles e falar que eu sou um adicto, que eu já me usei cocaína, que é minha dificuldade, entendeu? E não preciso de chegar nesse ponto de chegar e abrir para eles sobre isso, entendeu? Mas essa questão de eu sair daqui limpo, eu não preciso abrir para eles sobre isso, mas que eu consiga expressar para eles que faz mal, né? Para eles nunca partir para esse caminho, que se um dia alguém oferecer para eles, eles tenham a força de vontade de negar, entendeu? Que faz mal e que pode levar para um buraco, entendeu? Aí, ó, vai envolver uma série de coisas, tá? Sim. Você não pode chegar diretamente e falar, por isso que eu tô entendeu? dizendo, é uma estratégia. Qual que é uma sugestão? Termina o processo do tratamento inteiro, limpo, de ponta a ponta, sai lá fora e começa a colocar em prática o que foi sugerido pelos seus mestres, pelos seus treinadores. E automaticamente vai acontecendo as coisas, entendeu? Automaticamente vai fluir e você vai sentir um momento de conseguir se abrir com eles com carinho, da maneira mais correta, entendeu? Porque é isso que eu estou falando, o seu caso é diferente das nossas crianças. Então hoje, não sei se vocês conhecem aí meu sobrinho, João Henrique, os meus filhos, que alguns aqui conhecem, é isso que eu estou falando, é um caso diferente, eles nasceram dentro do GABA. Então eles já cresceram, eles com 3, 4 anos eles já estavam aqui convivendo com a dependência química. Então foi diferente a maneira que eles conheceram. No seu, você vai ter que ter um pouquinho mais de zelo. Mas em primeiro lugar é isso, conquistar a sua sobriedade. Porque aí o poder superior, Deus, ele vai agindo da maneira correta. Para você ver também, eles cresceram dentro da igreja. Então, mas só para você entender, o fator de você falar assim, eu não quero que os meus filhos saibam, isso também é algo que lá na frente é muito legal se você buscar manter a sua sobriedade, mostrar para eles que você errou, que você cometeu algumas falhas, mas que você buscou alinhar a vida, que eles também vão cometer erro. E eles olharem e ver o pai como um exemplo, e eu não estou dizendo que o erro deles vai ser ir para o mundo da substância, mas outras coisas, saber que tem com alguém que eles podem se inspirar. Eu, de vez em quando, converso com o Alex, vira e mexe, eu descubro alguma coisa da minha mãe, que ela, pra mim, minha mãe era perfeita. E aí eu falo, cara, mas minha mãe, eu não falo com ela, mas eu fico olhando, me puxava a orelha, me cobrava, me corrigia, mas também tem os erros dela. Por que não era mais fácil dizer, filha, eu também errei nisso, eu também errei naquilo?
O Alex mostra muito das fraquezas dele em alguns momentos para o filho, abertamente, fala, filho, a situação assim, assim, mas o pai vai buscar fazer isso e isso vai resolver. Para ele entender e ver. Dificuldade vai ter, mas também tem que ter a força de vontade de sair da situação. Para ser sincero, para você ver, para isso que se vier minha tona, né? Até a minha estadia aqui, para eles eu estou me integrando na empresa, né? Que eu estou afastado devido a uma cirurgia que eu fiz no joelho, né? Eu falei, ó, pai, vai ficar ausente uns dias, né? Estou fazendo a reintegração na empresa e tal, vou precisar ficar fora. A primeira ligação hoje eu vou fazer com ele às 3 horas da psicóloga dura, tudo, e para eles eu vou voltar a trabalhar e tal. E se um dia isso vier à tona, eu posso usar isso com ele e falar, não, realmente o pai falou, né? A tona que eu digo, né, sobre referência à minha missão. Sim. Aí eu falo, o pai precisa me cuidar e tal, se um dia pode acontecer. Você está aí da cruz, vamos dizer, você está cruz aqui na rua. Chegou agora, vai nas terça-feira aí, você vai ver. Você vai aprender. Outra sugestão, tá bom? Vai conversar com a esposa. Pede para ela começar a assistir, ó, toda terça de manhã, às 9h05, ela assiste de onde ela estiver. Ela entra ali no Instagram, a Letícia ela manda o link para todas as famílias, tá? Por isso que eu peço que vocês precisam cobrar a família. Cobrar assim, de maneira positiva, educada, mas falar familiar. Você está fazendo a sua parte? Você está assistindo as aulas do Gábata? Por quê? Ó, como que é o nome dele? Não sei. Só mais uma coisa, eu vou acabar já te. Não, a gente fala com você acabando a live. Tá bom? Aí o que acontece? Por que ela precisa? Porque ela precisa estudar e conhecer o que é dependência química. Por isso que ela fala isso, ela não sabe o que é dependência química. Ela não tem conhecimento. Entendeu? Então ela acha que não é nada. E isso a maioria das famílias, infelizmente, acha isso. Que a dependência Safadeza, química vergonhice. não é, ela é uma doença. Né? Então a família precisa. Pode falar que nós temos que finalizar porque tem a próxima reunião. Senão a gente vai levar bronca. A interpretação que eu faço do que vocês colocaram aqui é muito levada à questão do conhecimento. Por exemplo, vocês denunciaram muitas coisas que jamais eu imaginaria. Aí eu pergunto assim para vocês, qual seria o meio, tanto para mim quanto para a minha família, para conseguir ter esse tipo de conhecimento? Vou fazer uma alusão não só a sexualidade, a educação, são coisas que são tratadas para as crianças, né? Porque eu acho que isso é o principal tópico. Hoje foi. Perfeito? E aí eu me questiono, o que vocês sugerem, por exemplo, para nós que estamos aqui na questão da família, como receber esse conhecimento e onde buscar, onde ter esse apoio? No Instagram do Gábata SD tem mais de 50 vídeos de toda terça-feira, de 1 hora, 1h20, que é aquele dia. Tá lá, tá tudo disponível, gratuito. Mas a pergunta que eu faço é, se existir uma situação tudo orgânico, né? Sim. Passou ontem, não vai existir hoje, não vai ser mudado. Lá tem perguntas e respostas que vocês têm. É a gente que cuida dessa parte. O Gábata SD ele foi fundado para isso. SD, Sistema de Desenvolvimento Emocional. O Gábata trata das pessoas aqui e o SDE cuida das famílias. Além de virmos aqui numa forma de servir para vocês com conhecimento, a gente ajuda as famílias lá fora. Então pode ligar, pode marcar horário, pode tirar dúvida, pode perguntar, a gente responde, a gente esclarece, pode, depois a gente passa as redes, eu mando para todas as famílias, entendeu? Obrigado. Mas peço para que eles busquem, se tiver dúvida a gente está ali disponível para esclarecer. Para encerrar, senão a gente, é sério, a gente também leva bronca, tá? Isso aqui eu puxa não levo vida. não. Não é? Não é? Vocês pensam que É pior ainda. eu levo bronca, não bom de 3 horas. Então deixa. Ó, cara, eu peço com muito amor e carinho, vocês compreendem como é necessário, como vocês pais, quanto é importante você conquistar a sobriedade, ficar sóbrio. Olha como o filho de vocês precisa de vocês ainda, o quanto vocês podem acrescentar na vida deles, com a experiência que vocês têm até agora. Então, cara, acredita, velho. Se não é por você, velho, fala, eu vou conseguir ficar limpo porque o meu filho precisa de mim. Então essa foi a visão que mexeu com a minha família. Então o meu irmão hoje, se existe o Gábata, é porque lá atrás, quando ele estava internado, ele catou o filho dele com 1 mês e falou, cara, eu preciso ser pai. Esse cara aqui vai precisar de um pai. Então ele resolveu fundar o Gábata e trabalhar com isso. Ele saiu da internação que ele estava e veio direto para cá, velho, para essa chácara, era uma chácara para ele se divertir de final de semana.
Então ele veio pra cá e começou ele mais 3 caras, velho. Ele arrastou 3 caras que estavam internados com ele, veio pra cá e começou. Então assim, porque ele catou o filho dele com 1 mês no colo, ele estava internado há 1 mês, e ele falou, meu filho precisa de um pai, eu vou ser pai. E foi essa a pegada para ele. E eu, no meu divórcio, eu falei, cara, eu não posso abandonar o meu filho. Então eu preciso largar tudo que eu fazia lá fora e vir ficar aqui porque meu filho precisava ficar comigo. E foi aqui que fez a minha virada. Então, enxerga isso, cara, com todo amor, nas minhas palavras, velho. Você tem que conquistar a sua sobriedade. Porque não é só você que precisa ficar bem. Quem é pai aqui, seus filhos também precisam de você, cara. E você pode contribuir muito na vida deles ainda. De forma positiva. Tudo que vocês viram aqui, ó, com certeza lá atrás vocês não tiveram, de pai e mãe. E hoje a gente plantou uma sementinha para vocês falar, cara, eu posso servir meu filho dessa maneira. Eu posso mostrar muito mais para o meu filho do que ao mundo. E de quanto ele é capaz de ser vencedor neste mundo. E isso vai trazer conhecimento para vocês também se conhecerem mais. Porque tem muita gente que não se conhece, tá bom? Gente, gratidão. Nós vamos encerrar. Enquanto nós vamos organizar, nós conversamos com vocês. Tá bom? Vem cá, vem cá. Pode falar.